Bom dia, adolescentes, bom dia a todos aqueles que estão aqui assistindo. Eu gostaria de dar um abraço especial a todas as mães, tanto um abraço virtual, né, que eu estou mandando um abraço virtual, e que todas as mães, tanto da igreja como em todas as mães que estão aí presentes, que se sintam abraçadas, que Deus as abençoe, que dê saúde, paz e que sejam verdadeiras servas de Deus, fazendo a vontade de Deus e guiando os filhos para o quê? Para o trabalho de Deus, para fazer a vontade de Deus. Hoje, nós, na aula dos adolescentes, vamos continuar o estudo falando sobre a família no plano de Deus. E a revista, então, nós estamos na lição número 4. Sem comunicação, não dá. Então, falando sobre a comunicação da família, né? Tão importante, tão necessária. Pensando o seguinte, você que está aí na sua casa, está difícil, então, o que? A convivência? Como você conversa com seus familiares? Como é a sua família? Pai, a mãe, os irmãos, ou às vezes só a mãe e o filho, ou o pai, a mãe e um filho. Eu não sei como é, então, a sua família, mas vocês estão dentro da casa nesse momento de quarentena, que foi estendida, né? O que acontece? Nós estamos mais próximos. E como você está se comunicando com os seus na sua casa? Como é a sua comunicação diária? Então nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Como texto básico para essa lição, nós vamos nos utilizar do capítulo 2 do livro de Lucas, versículos de 41 a 52. Eu vou ler, tá? Eu estou com a Bíblia na versão do Esmilinguido, que eu gosto muito da turma do Esmilinguido, que é uma versão mais fácil de entender e mais fácil para a gente poder, então, continuar a lição. Vamos lá. Jesus no templo. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa, mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinham voltando e por isso viajaram o dia todo. E então começaram a procurá-lo entre os parentes e os amigos. Como não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois encontraram um menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com suas respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, e a sua mãe lhe disse: Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. E Jesus respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no seu coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Esse texto, geralmente, ele é utilizado para falar, então, sobre o crescimento de Jesus, sobre a adolescência dele, mas a gente vai mudar um pouquinho o foco dentro dessa lição. Pensando o seguinte, eles viajaram para Jerusalém e quando eles voltaram, Jesus não avisou. Ele não avisou, então, a sua mãe que ele estava em Jerusalém. E os seus pais ficaram muito preocupados. E aí a gente vê o seguinte, o problema não foi a ação, ele estar no templo. O problema foi a falta de comunicação. Jesus esqueceu de falar com seus pais. Olha, eu vou ficar mais um tempo aqui, né? E isso causou um transtorno para os pais. Os pais ficaram muito preocupados. Imagina, perder um filho no meio de um monte de gente, né? Ele era um adolescente na época, 12 anos, pensando nisso. Mas ele era obediente aos pais. Então, a mãe e o pai, o quê? Um encontro e fala para ele, por que você fez isso com a gente? Mas Jesus o quê? Fala que Jesus foi obediente aos pais.
O que faltou aí? A comunicação. Essa comunicação, ela é necessária para todos nós, necessária para você adolescente, quando você sai ou quando você está com alguém. Você deve o quê? Se comunicar com aqueles que estão ao seu redor, falar, conversar, se comunicar, mandar um WhatsApp para seu pai, para sua mãe, ou conversar com ela, olha, eu vou em tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você tem que saber o quê? Que a comunicação ela é necessária dentro do quê? Da família, da sua família. Então, nós estamos falando sobre a comunicação, o diálogo. O diálogo, ele é a principal ferramenta de comunicação dentro da sua casa, né? E a falta de comunicação, sem a comunicação, surgem vários problemas dentro da própria casa. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte, sobre o conversar, como conversar, né? Como você vai conversar. Então, dentro da Bíblia, nós temos 2 livros que falam sobre o quê? Sobre a comunicação, sobre as palavras, sobre a maneira como você tem que falar. Um livro muito, muito bom para a gente ler é o livro de Provérbios, que fala então sobre a sabedoria no falar. No falar, se expressar. Você tem que ser sábio para se expressar. Hoje a gente vai ver um pouquinho, alguns versículos, né? Que eu separei para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre como você ser um homem sábio, uma mulher sábia, uma adolescente sábia, falando o quê? Com sabedoria. Outro livro também muito interessante, que fala sobre controlar a sua língua, controlar a sua fala, é o livro de Tiago, tá? Quem quiser então ler esses 2 livros, se aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema, seria interessante. Principalmente o livro de Provérbios, né? Para você saber o que é ser uma pessoa sábia, falar sabiamente, tá? O livro de Provérbios, então, ele trabalha com a sabedoria versus a loucura. O que é ser um homem sábio e um homem louco? Quais são as características desses 2, o homem sábio e o homem louco? Então, um homem sábio é aquele que sabe falar, né? Pensando na comunicação, a comunicação ela tem 2 pessoas. Nós temos o emissor e o receptor. O emissor, né, é o locutor, é aquele que emite a mensagem. E o receptor é o interlocutor, é aquele que recebe, é aquele que decodifica a mensagem, que ele entende o que está acontecendo. E dentro disso, daí nós temos o nosso canal de comunicação, que é a mensagem. Os meios de comunicação, então, eles então transmitem essa mensagem. Nós temos diversos meios de comunicação, cartas, rádio, televisão, telefone celular, telefone normal, nós temos vários tipos de meios de comunicação. Pensando em meio de comunicação, eu apenas vou só citar, porque se a gente for conversar sobre isso, daí nós vamos ficar horas falando sobre isso. Existem 2 tipos de meio de comunicação. Existe meio de comunicação individual e meio de comunicação em massa. O que é isso? Meio de comunicação individual é quando você conversa, dialoga com uma pessoa, ou manda um recado, ou telefona com alguém sozinho, você e ele, tá? O meio de comunicação em massa, então seria o que está acontecendo agora, eu falando com vocês, é um meio de comunicação em massa, tá? Falando para vocês, a televisão, o jornal, né, a revista, são meios de comunicação em massa. Antigamente, os meios de comunicação, eles demoravam muito, as mensagens chegavam, demoravam muito tempo, uma carta para ser entregue demorava muito tempo, às vezes passava-se anos até entregar uma carta. Hoje, as mensagens vão por e-mail ou as mensagens vão pelo WhatsApp. Hoje, as mensagens são muito rápidas, as notícias, a comunicação, ela é muito rápida. Hoje nós vivemos numa maneira diferente de se relacionar. Nós estamos mais nas redes sociais, né? Do que numa maneira presencial, até mesmo na própria igreja. Olha só, eu estou aqui conversando com vocês, né? Pela internet, pelo YouTube. Então fica difícil a gente estar presente. Mas a família também pode se comunicar virtualmente, mas ela precisa e necessita desse olhar nos olhos, nesse momento de estar juntos, né? A palavra comemorar seria comer e memorar.
em memória, estar juntos. A parte de alimentação, né? O almoço, o jantar, o estar juntos, participar juntamente, conjuntamente, ter um diálogo com aqueles que estão na sua casa. Porque a família não é só um ajuntamento de pessoas que moram numa mesma casa, né? A família é um grupo de pessoas que se amam, que se conversam, que se comunicam, que tem diálogo, né? Isso é interessante a gente conhecer. Na revista, né? Ela fala então um pouquinho de alguns versos da Bíblia, falando sobre os provérbios, falando sobre a fala, como falar. Eu também separei para vocês um texto falando sobre falar e ouvir, de uma revista muito interessante que nós já estudamos na Escola Bíblica Dominical, de adultos, e que fala um pouquinho sobre a família também, sobre falar e ouvir. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Como você deve então ter esse diálogo com o seu familiar, seu próximo? Nós vamos focar mais no relacionamento entre mãe, pai e filho. Filho, mãe, como você chega para conversar com eles? Então, a primeira coisa que você tem que pensar nessa comunicação você tem que ter um local apropriado, né? Separa um local apropriado, um momento apropriado para você conversar com essa pessoa, da sua família. Dê atenção a ela, olhe em seus olhos, converse com ela, né? Converse com ela interagindo no seu linguajar. Quando você vai conversar com uma criança, você vai conversar de uma maneira que é diferente do que quando você conversa com um adulto. Do jeito como você conversa com um adolescente ou com um idoso. Então você tem que saber conversar, saber dialogar com aquela pessoa, fazer perguntas que você possa trazer então à memória lembranças, exemplos, situações diversas, né? Momentos que vocês viveram juntos, que vocês vivenciaram juntos. Ter uma conversa proveitosa, né? Ser claro nas ideias, se comunicar bem com todos. Ter uma conversa, se vocês estiverem em 5 pessoas, você não vai conversar só com aquela pessoa, você sabe conversar com todos, englobar toda a família naquela conversa, né? Conversar com os irmãos, saber conversar. Esse diálogo, pensando o seguinte, que o diálogo não é o quê? Um monólogo. Uma pessoa falando e os outros ouvindo, mas tem que ser uma conversa, o quê? Um conversando e o outro interagindo, um interagindo com o outro. Ser prático e objetivo e sempre o quê? Trazer uma verdade bíblica dentro da sua família, dentro da sua casa. Cada um de nós conseguimos ler as pessoas. Ai, Fernanda, que ficou doida. Existem, até a maneira como você se comporta, a roupa que você usa, fala muito daquilo que você está sentindo. Às vezes a pessoa está triste, deprimida, estressada, raivosa, calma, tranquila. Você percebe pela maneira que ela se expressa, com os seus gestos, com as suas palavras, até com a sua maneira de se vestir. Então, você tem que saber conversar com essa pessoa, trazê-la o que? Palavras de sabedoria, saber falar, né? Então, eu separei agora alguns versículos de Provérbios e de outros versículos da Bíblia para a gente poder falar um pouquinho sobre a comunicação, sobre a fala. Como falar com os outros? O que falar com os outros? Primeiro, as nossas palavras, né? Em Salmo 19:14 fala o seguinte: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor. As minhas palavras têm que ser agradáveis a Deus e agradáveis às outras pessoas também, para que elas possam sentir o bom cheiro de Cristo em você. Em Provérbios 4:23 também fala o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Não é para você falar palavras perversas, não é para você ser uma pessoa grosseira, uma pessoa que maltrate as pessoas, que não seja fingido, né? Aqui também fala o seguinte: a língua suave é a árvore da vida, mas a língua perversa abate o espírito. Língua suave, saber conversar,
saber conversar de um jeito que você não maltrate o outro. Até a maneira como você fala com a sua voz, aquela voz estridente que grita, que xinga, as pessoas já chegam gritando. Não, pense antes, veja como você está passando a sua mensagem, né? Seja uma pessoa uma pessoa delicada, uma pessoa amável, alegre, uma pessoa que leve a mensagem de Cristo de uma maneira diferente através da sua fala, tá? Escute o outro para não responder a si mesmo. Em Provérbios 18, versículo 13, fala assim, ó: responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Tem gente que primeiro fala, sabe? Antes de ouvir, ele não quer ouvir, ele só quer falar, ele quer falar tudo que tem dentro do seu coração e esquece de ouvir o outro. Isso é terrível, porque ele não tem nada mais a aprender. Ele só quer ensinar para os outros, mas ele não quer mais aprender, né? Então, a falta de humildade, né? É aquela coisa que a pessoa sabe mais que você. Então ela tem que jogar palavras de sabedoria. Não é isso, você tem que saber dialogar, você tem que saber se expressar, trocar ideias. Olha que legal, trocar ideias, né? O pai e a mãe geralmente faz isso. Senta a criança na frente, fala, a criança não tá nem ouvindo. Não é isso. O diálogo é quando você fala, você passa a sua mensagem e a pessoa responde. Então essa ideia tem que ser assim, a família tem que ser assim, tem que ser construída relações de conversa, né? De companheirismo, não só um falando e o outro obedecendo, não é isso. Então existe um papel da amizade, da comunicação. Então os pais, eles têm que rever isso. O pai, a mãe ditador, eles apenas o quê? Eles mandam e comandam e não sabem nem como são os filhos na realidade, né? Eles conhecem os filhos por outras pessoas, porque os filhos não sabem se expressar. Então essa é a maneira. E os filhos, também existem filhos ditadores, filhos que não sabem conversar com os pais, transformam os pais em pessoas inúteis, e não é assim. Você tem que saber conversar, lidar com o outro, saber conversar com o outro, ouvir o outro, né? Analise então, sobriedade, saber analisar as versões, sem precipitar a sua opinião. Primeiro ouvir a voz de todo mundo, saber o que todo mundo pensa, para depois você o quê? Agir. Não tem uma atitude na raiva, né? Naquele calor da raiva, não. Primeiro pense antes de agir, né? Então fala assim, ó, em Provérbios 19, capítulo 19, versículo 2. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Então pensa primeiro, não brigue, deixa um tempinho, perdoe essa pessoa, depois você volta e conversa com ela. Em Eclesiastes 3:7 também fala o seguinte: há tempo de estar calado. Tem horas que é bom ficar quieto, porque tem horas que a conversa tá muito agressiva, então você tem que o quê? Acalmar, ficar quieto. E há tempo para falar. Então existem tempos para tudo, né? Em Eclesiastes fala isso, que existe tempo para tudo. Então existem momentos que você tem que fazer silêncio mesmo para ouvir. E alguns tempos que você tem que falar e o outro ouvir, né? Isso é necessário. A mentira não pode participar, não pode pertencer à roda de conversa dos pais e dos irmãos e dos filhos, das pessoas da família. Por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Você vai ficar falando mal, né? Isso aqui está em Efésios, capítulo 4, esse versículo 25. Então, você não deve falar a mentira, né? E não enganar os outros, ser uma pessoa falsa, ter uma conduta, né? Dissimulada, mostrar para os outros uma coisa sendo que você é a outra, né? Você não pode fingir algo, porque dentro da sua casa é difícil fingir, porque existe lugar onde as pessoas mais te conhecem do que a sua própria casa. A sua família te conhece, sabe como você é. Porque quando você chega em casa, você é aquela pessoa, né? Seja o seu melhor dentro de casa. É muito difícil, mas é necessário, gente.
família cristã, ela tem que mudar, ter uma mudança, tirar a mentira, ouvir mais, ter mais diálogo, mais comunicação. Olha só, Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Então, o que você tem que fazer? Você tem que acalmar os ânimos. Muitas vezes nós estamos num lugar, num ambiente terrível, todo mundo brigando, o que a gente tem que fazer? Partir para um lado, porque eu defendo esse lado. Não, não é para você fazer isso. É para você abrandar, diminuir e acalmar os ânimos. Isso que você tem que fazer como um verdadeiro cristão. No versículo 4 de Provérbios 15 fala assim, ó, as palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Então a gente tem que o quê? Tem que falar palavras boas, palavras bondosas. Provérbios 18, 21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Então, use bem as suas palavras, saiba conversar, saiba passar a mensagem de Deus, né? Em Provérbios 16, 24, fala o seguinte, que as palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Então, seja verdadeiro, bom cheiro de Cristo, palavras doces, leve então a mensagem de Deus de uma maneira diferente daquelas que você ouve por aí. Efésios 4, 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Não diga mentiras. Não maltrate os outros. Não enganem os outros. Não falem daquele jeito grosseiro com os outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem às que ouvem. Então, use as suas palavras para edificação, para edificar as pessoas, não para maltratá-las, porque para que você precisa maltratar as pessoas? Não, você não precisa, você tem que ser o quê? Um verdadeiro cristão, aquele que leva a semente, né, do Evangelho de Cristo. Seja uma pessoa menos tóxica, aquela pessoa que você chega perto dela, você sabe que ela só vai falar coisas ruins. Não, seja uma pessoa diferente, né? Leve palavras boas. O amor cristão você tem que trazer dentro das suas palavras, no seu diálogo, na sua conversa, você tem que saber falar do amor de Cristo, né? Antes de tudo, tenha de profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Ter amor pelos irmãos, né, da sua casa, pelos seus pais, ter amor e transmitir esse amor, não só, né, falar do amor, mas transmitir esse amor, viver esse amor, né? Então, esse amor ele tem que ser vivido, transmitido, né, para todos aqueles que estão na sua casa. Mesmo a gente amando os nossos familiares, existem situações que nos deixam muito nervosos, né? A gente precisa saber se comunicar, saber dialogar com gentileza, sem grosserias, sem ser grosseiro, malcriado. Você tem que pensar antes de falar, filtrar aquilo que você fala, porque isso é necessário, né? Você é um cristão, você é aquele que pensa antes de agir. Escutar antes de responder. Escute primeiro, pense e depois, né, faça a sua fala, tá? Fale sempre a verdade, tá? Porque as pessoas vão ter confiança em você quando eles escutam que você está falando sempre a verdade. Fale a verdade para os seus pais, não fique mentindo para eles, enganando-os. Deus está vendo e Deus sabe que você está errado. Fale a verdade. Verbalize, tá? Fale o que você está sentindo, né? Muitas vezes as pessoas não falam, às vezes as pessoas têm dores, as pessoas estão angustiadas, as pessoas até criam um ambiente horrível porque elas não falam. Elas têm que saber falar, verbalizar, falar das suas angústias, dos seus sentimentos, relatar à família: olha, eu estou me sentindo assim, estou com dor aqui, eu estou me sentindo mal, eu estou muito feliz. Então assim a família vai ter uma maneira de poder ajudá-los. Saber verbalizar, conversar. Então, uma boa comunicação entre os membros da família, essa boa comunicação, ela colabora para que o amor cristão
seja colocado em prática e as pessoas possam ver aquela família como uma família, né? Uma família cristã, né? Bom cheiro de Cristo, indo para todos os lugares. Olha aquela família ali, olha, nossa, eles são meus vizinhos. Eu não vejo eles brigarem, eu não vejo eles gritarem, né? A vida deles é uma vida boa, uma vida dedicada a Cristo. Então você adolescente, você vai pensar como é a sua família, como é, né? Analise a qualidade das palavras que você tem usado para seus parentes, para os seus familiares. O que você tem falado? Será que você tem falado palavras doces ou palavras o que amargas? Como você está lidando com o outro dentro da sua casa, né? Será que tem comunicação? Será que você está conversando com as pessoas? Ou será que você está convivendo apenas como se fosse um hotel? A família, um cuida do outro. Pense nisso. Seja então um companheiro, um parceiro nessa vida, Você, seu irmão, seu pai, sua mãe, né? Seja uma família unida, né? Compartilhando então o quê? Amor, confiança, honestidade e a verdade. Então, pessoal, essa semana é uma semana muito especial, que é a semana do Dia das Mães. Eu vou mandar um beijo para cada mãe, um beijo virtual, para cada mãe da nossa igreja, para cada mulher que está ali fazendo o possível para levar os seus filhos a Cristo. Que Deus as abençoe e também eu mando um beijo também para cada adolescente que está aí ouvindo o nosso vídeo e para as pessoas que também, eu sei que tem gente que também curte o nosso vídeo. Muito obrigada, seu Rubens e a dona Neide, o pessoal aí que assiste com a gente esse vídeo. Deus os abençoe, uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.